Saúde se tem, pensando e sentindo saúde. Olá, queridos! Estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal Eu Nasci para Ser Feliz. Eu sou a Nauana e hoje vamos falar sobre saúde. Quando falamos sobre saúde, temos a tendência de associarmos a saúde apenas ao nosso corpo físico, o que é um engano. A saúde está tanto no corpo físico, quanto na nossa mente, quanto na nossa alma, no nosso espírito. Precisamos buscar o equilíbrio entre esse nosso combo, que é formado por mente, corpo e espírito. Por sermos centelha divina, fagulha da fonte criadora, energia única que criou tudo e todos, partícula de Deus, temos sim o direito divino de experienciarmos uma experiência humana saudável, pois a saúde perfeita é sim o nosso estado natural. Mas, para conseguirmos usufruir dessa saúde perfeita, precisamos encontrar o equilíbrio entre a saúde do corpo, da mente e da alma. Quantos casos já vimos de pessoas que eram extremamente cuidadosas com o seu corpo físico, se exercitavam, eram ativas, cuidavam da alimentação e um belo dia descobriu algum problema de saúde. Isso acontece porque esses cuidados ficaram voltados apenas para o corpo. Aqui mesmo no Brasil, nós já vimos alguns casos de padres, pessoas extremamente espiritualizadas, que dedicam a sua vida ao compromisso com Deus. E mesmo assim, tiveram doenças da mente, foram invadidos pela depressão, pela ansiedade, o pânico. E muitas pessoas não entendiam o porquê que seres humanos tão devotos e espiritualizados pudessem passar por algo desse tipo. Mas o que acontece é que eles alimentaram demasiadamente o seu espírito, a sua espiritualidade. Mas provavelmente esqueceram do cuidado com a mente, se identificaram com ela e ela tomou conta, criando neles todas essas inseguranças e esses medos. Por isso, temos que estar atentos e cuidarmos para que esses três aspectos sejam alimentados, sejam cuidados na mesma proporção, para que exista sempre um equilíbrio entre corpo, mente e espírito. O professor Hélio Couto diz assim, vou ler aqui para vocês. Sua saúde é o resultado dos seus pensamentos e sentimentos. Corrija-os e o corpo responderá no seu devido tempo. E disse assim também, cuide da sua saúde, mas sem medo de perdê-la. Então, quem já segue esse canal sabe, pessoal, como temos o poder de criarmos a nossa realidade a partir da frequência vibracional que enviamos para o universo. Portanto, cuidar da saúde não quer dizer apenas fazer exercícios
cuidar da alimentação. Isso é necessário? Sim, é muito necessário. Mas não é apenas isso. Precisamos vibrar na saúde. Quem quer saúde não pode ter medo da doença, não pode vibrar na doença. Se você cuida da sua saúde porque tem medo de perdê-la, você está na trilha errada. Entregue a sua saúde para a sua centelha divina. Ela cuidará de tudo e você fará apenas a sua parte, que é manter o seu corpo físico saudável, a sua mente saudável. Como assim, Nauana? A mente, não deixando se identificar com ela. A mente faz o trabalho dela, que é produzir pensamentos. Mas lembre-se, são apenas pensamentos, não lhe pertencem. Eles só farão diferença na sua vida quando você se identifica com eles. E cuidar da alma, do espírito, é ser uma pessoa mais espiritualizada. Viver numa frequência vibracional alta, praticando o amor, o respeito, sendo feliz, investindo no seu bem-estar. Todas essas coisas fazem com que você alimente a sua alma com coisas que farão bem a ela, vibrando sim na mesma frequência da saúde. Manter o foco no positivo também é importantíssimo para estarmos saudáveis em todos os aspectos. Hoje eu vou contar para vocês uma história que aconteceu aqui com a minha família. Na verdade, é mais um testemunho de como, quando entregamos a resolução dos nossos problemas para a nossa centelha divina, ela nos direciona para a vitória. No final do ano passado, mais ou menos entre setembro, outubro, minha sogra começou a sentir alguns desconfortos, alguns sintomas e decidiu procurar um médico, porque não era algo natural. Ela já vinha há algum tempo negligenciando os cuidados com o corpo, esquecendo de fazer os seus exames de rotina, pensando muito mais nos outros, cuidando dos outros e esquecendo de cuidar dela. E pessoal, temos que ter em mente que se não estivermos bem, não poderemos ajudar o outro, cuidar do outro. Por isso, é muito importante cuidarmos primeiro de nós, para estar bem e poder oferecer para o outro aquilo que temos de melhor. Continuando a história, né? Então, ela foi ao médico e aí o médico passou uma série de exames. Um desses exames era um exame bem invasivo, era no centro cirúrgico, que o objetivo desse exame era ver como estava o útero, essa região do corpo. E aí foi detectado que tinham coisas ali que não eram para estar. Coisas que deveriam ser tiradas. Quando a biópsia saiu, fomos informados que ela estava com partes malignas no útero e que ela precisava fazer uma esterectomia, que era a retirada, né, do útero e de tudo mais que tivesse comprometido. A partir dessa notícia, não nos abalamos. Na verdade,
nunca nenhum de nós sentiu que ela estivesse doente, mesmo com aquele diagnóstico maligno. Passávamos todos os dias vibrando na saúde, mantendo o nosso foco no positivo, evidenciando o quanto ela era saudável, que ela não tinha problema algum, que aquilo que estava dentro dela precisava apenas ser retirado e tudo ficaria bom, pois ela era a saúde perfeita. Ela não era doença, ela era a saúde. E assim vivemos dia após dia, pensando e vibrando sempre na saúde. Nesse período, minha sogra buscou conforto nas pessoas que ela convivia. Ela que é uma pessoa extremamente espiritualizada. Ela é devota, católica, uma religiosa fervorosa, muito seguidora dos ensinamentos. E aí ela buscou na sua rede de apoio oração, né? Que é muito importante, vibrações positivas. E foi nesse momento que ela também enxergou o quanto ela era especial. Porque muitas vezes a gente não se dá conta do quanto somos importantes para o outro. E são nesses momentos de desafio que enxergamos o quanto somos amados e queridos por todos. E com ela não foi diferente. Daí para frente, precisávamos pedir ao plano de saúde dela a autorização para a cirurgia. E assim fizemos. Mas pasmem, o plano de saúde negou a cirurgia. Nos informou que o plano dela, que ela tinha há mais de 10 anos, não cobria a cirurgia, que era um plano que só servia para exames e consultas. Nem sabia que isso existia. Mas não vou entrar nesse mérito da conversa. O que vocês precisam saber é que, naquele momento, o chão foi nos tirado. Ela precisava de uma cirurgia urgente e estava sem plano de saúde. Fomos então saber os valores para pagarmos particular essa cirurgia. Eram valores altos, perto de 30 mil reais. Mas isso não nos abalou. Sabíamos que a centelha estava ali o tempo inteiro e se aquilo estava acontecendo, tinha um propósito. Seguimos com foco no positivo, na certeza que a nossa centelha divina estava cuidando de tudo e que deveríamos apenas fazer a nossa parte. Estávamos já cientes que precisávamos correr atrás desse dinheiro. Então, meu marido já estava querendo vender o carro, já estávamos vendo a possibilidade de fazermos um empréstimo, enfim, iríamos conseguir aquele dinheiro para que ela se operasse. Foi então que a centelha divina dela foi no ouvido e soprou e disse assim: Sônia, que é o nome dela, lembre-se que você tem o IPS, que é um plano de saúde que beneficia apenas servidores estaduais aqui de Sergipe. Ela, que já é funcionária pública aposentada, desde a época que trabalhava, tinha esse plano de saúde, mas que há alguns anos ele teve uma crise financeira e ficou muito ruim. Então, ela contratou outro plano particular e meio que esqueceu mesmo esse. Só que, mensalmente, esse valor, essa mensalidade, né, desse plano era retirada
da folha de pagamento dela. E aí, quando a centelha soprou no ouvido dela, ela correu e foi olhar quais eram os médicos que estavam credenciados. E pessoal, eu me arrepio inteira e me emociono, porque o médico dela, o médico que estava acompanhando todo o caso, era sim credenciado ao IPS. Então, a partir daquele momento, encontramos pelo caminho apenas pessoas que facilitaram todo o processo dessa cirurgia. É tudo tão bonito, tão mágico. Sabe quando você encontra pessoas que você não conhece, mas que se esforçam para resolver o seu problema, como se lhe conhecesse há anos, mas não. A centelha providenciou tudo, cada detalhe, para que essa cirurgia acontecesse. E no dia 17 de fevereiro desse ano, 2022, ela foi operada pelo IPS. Não tivemos nenhum gasto financeiro. Não pagamos por nada. O IPS arcou com todas as despesas. Ela se livrou do outro plano de saúde que pagava um valor alto, porque pela idade dela, né, que já é uma pessoa idosa, paga-se um valor alto que não pagamos mais. Hoje, esse dinheiro que ela pagava ao plano de saúde é voltado para o bem-estar dela. A centelha providenciou tudo. O médico, após a cirurgia, nos falou que a cirurgia tinha sido perfeita. Ela quase não havia sangrado. Ela se operou à noite, assim, 11 horas da noite. E no outro dia, às 10 da manhã, já estava em casa, caminhando, nem parecia que tinha sido operada. Foi uma recuperação milagrosa. Ela nem parecia que tinha passado por algo tão sério. E uns dias depois veio o resultado da biópsia, confirmando que ela não tinha mais nada, tudo tinha sido tirado. E que dessa situação de caos, de desafio, ficaram apenas as lições, o aprendizado e a gratidão de vivenciar um momento mágico em que a centelha direcionou tudo. Bastou que nós permanecêssemos na trilha correta, confiando que tudo é para o bem. Hoje, ela retirou dessa situação diversos ensinamentos, diversos, mas o principal deles foi que vale a pena sim entregar a direção da sua vida para a sua centelha divina, porque ela vai resolver todos os problemas. Se nesse momento você está passando por uma situação parecida, uma situação que envolve a sua saúde, lembre-se que você é a saúde perfeita. Faça a sua parte. Entregue-se para a sua centelha. Busque o equilíbrio entre o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. Saiba que você é centelha divina, que você é merecedora da saúde perfeita, que você é partícula de Deus, está aqui nesse mundo para vivenciar uma experiência humana saudável. Esse é o seu direito divino. Então,
Confie na sua centelha, entregue-se para ela, faça a sua parte. Não permita que as notícias lhe abalem, lhe tirem do trilho. Ouça as notícias, mas saiba que acima de tudo existe Deus. E quando você se entrega para Ele, quando você confia verdadeiramente e se entrega, tudo dará certo. Acredite, entregue-se e os resultados virão. Por hoje, pessoal, é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele possa ter tocado o seu coração, principalmente o coração daqueles que estão passando nesse momento por algo difícil, por um desafio grandioso. Espero também que essa mensagem tenha servido para ajudar na sua transformação em busca da sua melhor versão. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!